Posso falar primeiro, professor Gobi? Rapidamente. 2 segundos. É que eu não entendi a pergunta. Eu vou falar a pergunta. Não entendi, ficou meio confuso, cimento, ferro. Ele é devagar mesmo, gente. Eu vou falar a pergunta para ele. Perdoa, gente. É o adiantado da hora, ele é devagar. Ó. Professor Tiago, eu brinquei com o senhor agora há pouco, me permita brincar com o senhor novamente. O senhor foi cruel com os meninos. Porque a gente vai destruir o castelo deles no 5º ano. Tem crianças aqui, professor. Tem crianças do 1º ano aqui. Ele não foi perversidade, crueldade, conceitos interessantes. Não, filosofia, depois a gente fala disso, né? A pergunta é: como é que se estabelecem essas relações de comércio, se foi isso que o senhor perguntou, né? Eu dizia que o senhor foi cruel por quê? Porque as questões econômicas, é sabido que vem antes das questões jurídicas. E que primeiro se definem as mesmas para depois se definir juridicamente. O Estado, como interventor mínimo dentro da sociedade internacional, e no modelo welfare state, o direito do comércio internacional, é um ramo do direito internacional, ele é feito pelos comerciantes para os comerciantes. Isso é a margem do Estado, todavia não paralelo ao Estado. Então, o que vai acontecer que, num caso de direito das obrigações, que foi isso que o senhor citou, ele quer saber justamente qual é o sistema jurídico que vai regular essas relações jurídicas, uma vez que um Estado pode não reconhecer o sistema jurídico do outro. Se você tem uma PJ nesse outro Estado, como é que ele vai fazer com ele? Perfeito. Então, a pergunta do professor Tiago é a seguinte: nós temos 2 sujeitos de direito, mas do plano interno. E esses sujeitos de direito do plano interno, eles vão estabelecer entre si uma relação de direito internacional, mas no plano privado. E toda a relação de direito internacional do plano privado implica em que haja a possibilidade de escolha da lei melhor aplicável ao caso concreto. Então, não será uma lei de direito internacional. O que rege isso é uma lei interna, todavia indicada pelo direito internacional, que no caso que no caso das direitos e obrigações implica em lei mais favorável ao negócio jurídico. Portanto, lei mais favorável... Eu faltei nessa aula, gente, vocês estão percebendo. E eles não chegaram ainda nessa aula, vou chegar em outubro, novembro, são as questões do direito internacional privado, justamente. Porque as questões do direito internacional privado implicam que haja um indicativo de direito, e esse direito é um direito que o Estado não vai interferir, porque se trata de relações entre sujeitos da esfera privada com um elemento de extraneidade. Esse elemento de extraneidade implica justamente a possibilidade de aplicação de mais de um sistema jurídico. Isso é uma faceta da colonização? Isto é uma escolha, e falando de common law, falamos de lex mercatória, que também é um direito vivo, não é um direito escrito, e como eu dizia, feito pelos comerciantes para eles, para atender às necessidades deles. Portanto, esta opção de legislação, ela denota muito bem o que é o interesse, por isso eu dizia, primeiro são definidas questões econômicas, para depois serem definidas questões jurídicas. Qual é o interesse que prevalece nessa relação jurídica? O interesse da compra e venda. Onde se pagará menos tributo, por exemplo, dentro dessa negociação? Aonde o objeto pode ser lícito em um ordenamento jurídico e não lícito em outro? Eu vou escolher no que é lícito? Eu vou escolher o sistema jurídico do país onde se paga menor tributação? Então, primeiro se delimita o caso concreto, se delimitam os interesses de parte a parte, lembrando-se que estamos falando de 2 sujeitos da esfera privada, e depois se escolhe a legislação aplicável, que não é única, muito pelo contrário, se sobressalta um direito interno no plano internacional, quando se elege a melhor legislação para reger o caso concreto entre si. Não sei se respondi? Perfeito. Vou sair sabendo mais do que eu cheguei aqui. A OAPEC forma bons profissionais, é verdade, inegável. Realmente eu entendi a pergunta, foi confusa, né? Muita coisa falando, e realmente eu não sou muito rápido para entender as coisas, né? Eu tenho uma lentidão, talvez seja por causa do meu nascimento. Mas a questão é a seguinte: se for no campo do direito internacional entre Estados, doutor Tiago, tem um órgão chamado OMC, né, que é a Organização Mundial do Comércio,
que todas as causas envolvendo o país, o Brasil sempre se sagra vencedor nelas. Então, se fosse uma questão entre estados e contratos entre estados, iria para o OMC, né? Inclusive, pode ser uma esfera privada, a Bombardier sempre tem, Embraer, sim, a questão do algodão, que é subsidiado, subsídio, pelo amor de Deus, não é isso? Que é subsidiado pelos Estados Unidos, e nós temos um problema sério no Brasil. Suco de laranja, ferro, tudo. Então, a questão privada, a doutora Clarissa já deu com propriedade. Delícia, hein? Puta, vamos lá, falando de açúcar para mim aqui. E, então, nós temos a questão justamente dessa. Foi uma esfera privada, tem ali o acordo, o tratado, que seja, né, o contrato firmado, foi a campo entre estados, e aí nós temos a OMC, e reconhecemos que Rui Barbosa sempre defendeu bem o Brasil na Corte de Haia, né? O Brasil tem uma grande tradição nas defesas internacionais de seus direitos. Posso fazer pergunta? Lá pergunta? Sim, vamos lá. Ó, doutor Tiago, eu não entendi a sua colocação. O senhor falou assim: a indústria bélica americana é que fomenta a economia, portanto, é uma economia voltada para o conflito. Quanto mais conflito tiver, melhor fica para os Estados Unidos. E aí ele fomenta essa guerra junto a Israel. Não, por favor, vamos conversando. Desculpa, eu que não devo ter me feito entender. Eu usei como exemplo uma exposição que não tem a ver com o conflito Israel-Palestina, tá? Não tem nada a ver inicialmente. Não, inicialmente, que é uma exposição do presidente Dwight Eisenhower, quando ele vem à TV nos anos 50 e fala que os Estados Unidos tinham que tomar muito cuidado com a dependência que ele tinha do seu próprio complexo industrial militar, que gera receitas. Eu até acredito que já existem outros documentários tratando disso, da dependência naquelas cidades dos Estados Unidos profundo, chamado Estados Unidos profundo, onde você tem cidades em que 50% da população de pequenas cidades trabalha produzindo parafuso de um determinado avião. Se não tem guerra, 50% dessa cidade fica desempregado, até porque a legislação trabalhista americana é bem mais flexível. Então, é de interesse político interno que haja guerras. O que eu usei como paralelo é que você tem uma mimesis, uma repetição dessa indústria em território israelense, o que se vê pela alta tecnologia de vários produtos voltados para a guerra, que foi como o próprio professor mencionou. E pode haver uma dependência simbiótica, que é uma dependência dos setores de reconstrução da Palestina e uma dependência dos setores de, vamos chamar assim, destruição, ou da indústria do medo, da indústria da segurança em Israel. E isso talvez seja um ciclo difícil de interromper. Eu queria só acrescentar aqui nesse debate, que é muito interessante, que desde 1985 os Estados Unidos fornecem cerca de 3 bilhões em subsídios anuais para o governo israelense. 3 bilhões em subsídios anuais. Qual o interesse, professor Gobi? Olha, é uma pergunta difícil. Nunca participei de um tratado desse, mas eu acredito que seja uma política comercial expansionista, fruto do projeto do Plano Marshall, não é? Eu manter uma dependência econômica para ter um aliado. Agora te pergunto, professor Adriano, por que o Egito tomou o Sinai e depois recapitulando, por que Israel tomou o Sinai e depois devolveu para o Egito? Vamos lá. Não, puta, pelo amor de Deus, estou falando do Sinai, Suez foi depois. Estou falando do Sinai aqui embaixo. Cadê aquele mapa lá embaixo? Tem o Sinai aqui, ó, lá embaixo. Por quê? Por que tomou o Sinai? Ah, não sei, professor Gobi, eu não entendo isso aí. É simples. Eu tomei, ganhei, tive um instrumento de barganha. Pergunta ao senhor, professor Adriano, quantas guerras existiram depois de então entre Egito e Israel?
Eu respondo, professor Adriano, nenhum, zero. Esse foi o preço da paz. Então, às vezes, a relação comercial entre Estados Unidos e Israel tem, além do interesse econômico, que até porque vivemos um Estado capitalista, onde o dinheiro fala mais alto, e os interesses pessoais, políticos, todos eles estão envoltos nisso, seja um político comercial expansionista, fruto do Plano Marshall. Eu fiz a intervenção simplesmente pelo fato de que não achei um despropósito o comentário do professor Tiago em relação a essa ajuda, a esse interesse, onde Estados Unidos e Israel, os países são aliados militares. Israel é um dos maiores receptores da ajuda americana, grande parte destinada ao subsídio de compra de armas, né? Mas qual é o pecado? Qual é o pecado capital disso? Nenhum. Eu repito, eu estou aqui como analista dos dados, eu não faço juízo de valor disso daí. A aquisição de terras ou a formação de tratados pela violência é legítima. Desculpa. Porque veio um apontamento, a professora Clarissa disse, e eu preciso retomar aqui, que ela falou assim, com toda a sapiência que lhe é própria, né? Quando não existe o bem comum, ou seja, não existe mais direito, tudo fica difícil. Eu não gosto muito de Facebook, mas eu achei uma frase pichada no muro lá em Bauru que diz assim: sempre o conflito começa numa rua sem saída. Eu sei onde é. É ali, a gente almoça sempre no Alex ali e tal. Fiz propaganda do restaurante, mas é um bom restaurante. A questão é essa. Eu estou falando de direito? Claro que estou falando de direito. Estou falando de questões de soberania? Claro que eu estou. Eu não aqui, eu vou ao encontro da professora Milena, eu não afasto o direito do povo palestino, na faixa de Gaza, de ter uma independência. Eu não afasto isso. Mas também daí, falar que o povo de Israel é movido por interesses espúrios, que só quer perseguir, matar, atrocidar, é um revanchismo, isso passa longe de ser. Então, a professora Clarice disse, acabou o direito, não tem mais o que fazer. A questão é honra. Eu tenho uma história de briga, de beligerância, né? Então, eu não posso aqui entender como uma questão de, olha, eles são parceiros econômicos e bélicos, eles são maus. Eu só quero deixar claro também uma coisa, que é o seguinte, ao não considerar válido o fundamento teológico, eu não acredito em direito natural. Então, portanto, o conceito de justiça para mim está... Então, olha só, o professor Tiago realmente não cursou os bancos escolares da OAPEC, não é isso? E ele desconhece algumas coisas. Professor Tiago, o senhor defende o aborto ou é a favor da vida? Eu não vou participar, não vou cair nessa. Ah, claro. Não vou entrar. Pelo menos é esperto, não é isso? Pelo menos é esperto. A questão é a seguinte, nós não podemos afastar as questões religiosas, culturais, sociais, renunciar, ou com o professor Tiago, né? A professora Clarissa até, não quer mesmo... esquecia, que repudio. A professora Clarice escreveu para o professor Gobi. Com muito carinho. Assim, o professor Benito está erguendo um papel ali para a gente ficar quieto. Não, né? A professora Clarice escreveu para o professor Gobi que o direito, assim como a religião, é um produto de cultura. Produto de cultura. É uma das tal fontes... como produto de cultura, professor Tiago, não tem como, isso é uma questão arraigada. Então, o elemento teológico, queira ou não, ele vai servir de mote em algum sentido, em algum momento, e vai legitimar algumas regras. Só um elemento. Eu entendo como fundamento para discussão e argumentação política. Mas numa análise, se o argumento puder passar pelo crivo político e se transformar em um texto, e o texto a partir daí sim se tornar jurídico, a minha fonte é o texto jurídico, não é o argumento político. Essa é a tentativa que eu apenas passar por esse filtro, a positivação, a positivação. Sim, não a motivação. Existe uma inevitável, e é inevitável, aí isso é inevitável. Aí sim. É uma cefalia imaginar que não existe fundamento religioso do não matarás no artigo 121 do Código Penal.
É óbvio que tem. Só que a positivação é o elemento de segurança, é a pinçada no tempo e no espaço, que diz, a partir daqui isso se tornou jurídico. O político, você me desculpa. Bom, então vamos lá, vamos dar sequência aqui às questões. Eu tenho uma questão, não vou partir para a provocação, por favor, mas eu tenho uma questão aqui para o professor Gobi, estritamente do ponto de vista jurídico, tá, professor? Israel não tem constituição, né? O que Israel tem é um conjunto de leis esparsas, básicas, né? Basicamente voltadas aí para os direitos civis. E eu queria a opinião do professor no seguinte sentido: o senhor acha que a ausência da Carta Magna de Israel poderia constituir aí essa base jurídica, poderia constituir algo temerário para um Estado aí que se autodeclara democrático, no que concerne aí ao resguardo dos direitos dos cidadãos árabes israelenses? Bom, muito boa pergunta, gosto bastante do tema, até porque ministro aula sobre isso. Qualquer dos meus alunos responderia essa pergunta muito facilmente. Nós temos a Inglaterra. A Inglaterra tem Constituição? Não. É um povo que preconiza a democracia? Sim. Invadiu a Argentina lá, Malvinas? Acabou com tudo? Ah, então tá bom. São coisas díspares. Uma é a condução no ambiente interno. A Constituição, e aí empregou a palavra Carta Magna, e vocês já aprenderam comigo que carta é fruto de um sistema ditatorial, né? A outorga, por isso que eu mando uma carta. O correto seria uma Constituição consuetudinária, né? Costumeira, histórica, ou como diz Ramos Tavares, né? Pelos costumes. Não, isso não é fator de influência, porque a Constituição ela se atrela ao ambiente interno. E aí eu vou pedir até desculpas, né, pela minha ignorância. Eu não conheço a fundo a questão constitucional israelense, e é uma pena, vou ter que estudar sobre isso. Mas acredito que se eles têm a origem, doutor Tiago, no Estado teocrático, e aonde a lei de Deus diz que todos são iguais perante a lei, até porque a imagem, semelhança, aquelas coisas todas nós conhecemos, seria impossível não reconhecer o povo palestino como um cidadão. E aí eu até pego um gancho com o professor Tiago, que Israel, a Palestina exporta 85% de um produto para Israel. Geral, 85%. Caramba! Eu não enxergo o povo palestino, enxergo. A questão são políticas e fronteiriças, e históricas, e como colocou a professora Clarisa, com uma perfeição ímpar. Honra. Né? Então, professora Melina, acho que não. Eu acho que aí tem uma questão mesmo mais cultural, bagagem religiosa, uma afeição ou uma antipatia entre eles. Se eu puder contribuir nesse ponto, sempre. A função do texto, de tentar, não sei se necessariamente uma Constituição, mas um texto hierarquicamente superior. Qual que é a função do texto, gente? O texto, ele trava um significado, ele tenta travar um significado no tempo, que dá um parâmetro um pouco mais fixo. Daí a ideia, por exemplo, de uma mutação constitucional, que é a mudança da interpretação que eu tenho daquele texto. Eu acho que nesse ponto, se você somar a ausência do texto com abertura semântica e interpretativa de textos religiosos, eu acho que nesse ponto poderia... E não é só para eles, é para a Palestina também. Ou seja, você tem a origem teológica da interpretação sem o travamento de um texto específico.
não sei se eu estou me arvorando numa pergunta que não foi para mim, mas eu acho que eu contribuo nesse sentido. Acho que assim, nesse aspecto tem coberta razão. Até porque você tocou num ponto interessante. O que hoje é intolerância, e aí nós podemos entender como uma posição do Estado, e se o Estado ele tem restrições em relação a outro povo, nós temos que entender que isso faz parte de um processo de maturação, essa superação, né? Então, talvez, eu não sei, eu estava lendo sobre isso, segundo o Hamas, né, professora, com certeza a professora Milena conhece profundamente isso aí, na Carta de Constituição do Hamas, lá diz que um preceito político, no caso, é atacar Israel, é continuar com o conflito. Então, ali faz parte, vamos respeitar esse texto como uma norma maior, de que, olha, eu que quero brigar, eu que quero impor, eu que estou a fim de ter uma disputa bélica. E aí, para ele, isso é constitucional. E aí nós temos que entender que talvez... Isso, ele já sabe que é materialmente constitucional, substancialmente constitucional, formalmente constitucional. Nesse aspecto aí, eu tenho uma mistura de formal e substancial. Agora, tem uma questão interessante, e os alunos da UAPEC sabem muito bem isso, que a Constituição, ou os textos normativos maiores, né, sempre estão atrelados ao bem-estar social, que a professora Carissa tanto disse. Então, o que hoje é constitucional nessa carta do Hamas, de beligerância ao Estado de Israel, amanhã pode se tornar inconstitucional. É o que nós chamamos de transitoriedade para inconstitucionalidade. O que hoje é válido e constitucional, amanhã pode ser inconstitucional. E isso é a beleza do direito constitucional, junto com o direito internacional, o direito econômico, todos eles fomentam essa transformação da sociedade. Mas eu acho que é nesse aspecto que emperra um pouco, talvez, essa intenção do Hamas em querer a beligerância, coisa e tal. Queria fazer um apontamento rapidamente, é que toda essa questão que está sendo discutida esbarra de novo na questão sociológica. Por quê? E aí eu não vejo luz no final do túnel. Essa questão que estamos falando agora esbarra na questão sociológica. A questão sociológica, por quê? E não vejo luz ao final do túnel, e digo também por quê. Esses estados que são estados teológicos, né? São estados teológicos significa dizer que em primeiro lugar está a lei religiosa, e essa lei religiosa vai ordenar todo o sistema jurídico-político. Tudo. É muito mais, professor Tiago, é muito mais do que guia interpretativo, ela vai direcionar a confecção de todo o sistema jurídico-político. Então, no estado teológico, o que predomina é a lei religiosa, e ela está imergida dentro da lei jurídica e do sistema político. Esse é o ponto número 1. E aí é que vem a minha desesperança na fala de vocês dois. A minha desesperança é justamente aí. Eles não se consideram iguais, nem eles mesmos, dentro da sociedade deles mesmos. Como vão considerar igual o outro? Como vão considerar persona o outro? Eles não se consideram eles mesmos como igual. O homem e a mulher não têm os mesmos direitos, quer dizer, eles são da mesma nacionalidade, eles têm a mesma raiz linguística, eles têm a mesma raiz religiosa, eles não se consideram iguais nem a eles mesmos. Como é que você espera, entre aspas, que eles considerem igual o outro? E considerem nesse sentido o outro. Portanto, essa impropriedade de interpretação da lei religiosa, porque eu não acredito que qualquer que seja a lei religiosa apregoe essa diferenciação, não acredito nisso. Então, talvez uma impropriedade terminológica. Então, justamente, mas aí que está o erro. O erro não está na lei em si, lei religiosa, eu digo agora, gente, e sim na leitura que se faz da mesma. E a leitura que se faz da mesma é uma leitura humana sob o ponto de vista humano, respectivamente, e sob o ponto de vista do interesse, de novo, respectivamente. Então, até que ponto convém essa leitura? A quem convém? A quem sustenta? Então, me causa uma desesperança muito grande, para não dizer... uma facada no coração quando eu penso e reflito sobre isso, porque eu acho que estamos há anos-luz de conseguir algo nesse sentido, dentro desse contexto, porque eles não se consideram iguais nem a eles mesmos, que dirá considerar o outro, que não é igual per si, mas todavia pela natureza o seria. Tá? Só um apontamento. Me permite uma colocação. A professora Bianca, a professora Milena, numa situação
de solução do conflito, ela fala de uma binacionalidade. São as teorias mais propostas. São as coisas propostas. E aí nós enfrentamos uma situação fática, contextual, impossível de ser minimizada. Porque a professora Clarissa disse aqui agora, não há luz no fim do túnel. As duas partes são muito ainda... tem aquele escárnio, né? Aquele sofrimento. Eu não diria que seja um pensamento primitivo, eu acho que é mais aquela amargura. Eu sempre brigo com o pessoal na classe, né? Meus exemplos não são muito ortodoxos, mas o que vale é a imagem para depois entender a doutrina. É igual aquele namorado e aquela namorada, se amam, mas estão separados. Pode voltar, pode ter uma união. Eu não vejo uma impossibilidade. Agora, o que eu acho que não se pode fomentar é justamente essa situação de que um é menor que o outro, um é mais favorecido que o outro. Nós sabemos que são, inegavelmente são, mas a questão é achar os pontos de convergência para se buscar aquela ponte que o professor Zé Eduardo disse aqui no preâmbulo dos trabalhos de hoje. A questão é achar a ponte. Enquanto tiver interesses econômicos de todo mundo, enquanto tiver interesses políticos do Conselho de Segurança da ONU, enquanto tiver interesse dentro da Palestina de que quanto mais destruir, mais eu consigo vender, mais eu consigo fomentar a economia, mesmo que a preço da desgraça da sociedade, nós não teremos um ponto de paz. Seria perfeito. Eu tenho que falar de supranacionalidade, eu tenho que falar de uma constituição para os dois povos, eu tenho que falar de uma corte para os dois povos, eu tenho que falar de uma legislação própria. Se nós estudarmos, e a professora Clarissa conhece muito bem isso, nós pegamos a história da Comunidade Europeia, começou quando? Lá no Tratado do Carvão, lá atrás, há séculos. E se consubstanciou agora, no ano 2000. Mas tinha uma simbiose econômica de retroalimentação. Sim, mas isso já tem. Para você ver que já existe isso. Palestina exporta 85% para Israel. Claro, Gobi, essa dependência econômica é interessante para Israel. Ela mantém preso o povo palestino economicamente. Sim, concordo. Aqui tem um fato histórico interessante. As pessoas acham o Paraguai um país subdesenvolvido, aonde existe uma subespécie. O senhor volta, a formação do senhor é história. É? Direito mesmo? A Guerra do Paraguai foi o preço do Brasil para com a Inglaterra para ser reconhecido como Estado. Aniquilamos o Paraguai, que era uma potência econômica à época. Não é mais. Graças ao Brasil. Genocídio. Graças ao Brasil, por interesse político da Inglaterra. Então nós temos um fator aqui que é importantíssimo, e talvez é isso que afaste, professora Milena, até os interesses desses dois povos. Como diz a professora Clarissa, são irmãos. Um de pai judeu com mãe egípcia e o outro de pai e mãe judeu, mas são irmãos, unilaterais, mas são irmãos. Que é o quê? O interesse espúrio econômico das nações que os influenciam. Então, não sei como fica essa binacionalidade, né? Tem um problema sério aí. Eu apresentei essas teorias, não são minhas, né? Isso já vem sendo debatido há muitos anos, né? A possibilidade de um Estado binacional, de 2 Estados ou mais Estados, né? E a discussão de um único modelo estatal aí com as fronteiras abertas, isso vem sendo discutido há algum tempo, né? Mas eu gostaria de perguntar, então, principalmente para a professora Clarissa, se ela não vê uma luz no fim do túnel. E aí a gente vai partir para o lado da especulação, porque é o que a gente pode fazer, né? O que a senhora acha, né, que seria possível, para além das tréguas e dos cessar-fogos, o que seria possível para viabilizar um acordo de paz, né, daqui para frente, e para que um acordo político se estabeleça nos próximos, sei lá,
40, 50 anos. Porque se não há luz no fim do túnel, se não há saída, o que fazer? Então, professora Milena, eu dizia que eu não enxergo luz no fim do túnel no quesito mudança desta cultura, exatamente de considerar o outro como um igual, né? Nesse sentido. Agora, o professor Gobi brincou comigo agora, mais fácil saber o segredo de Fátima do que responder isso, claro. Porque é uma discussão já que remonta a centenas de anos, é uma disputa de centenas de anos. Todavia, eu penso que a palavra reside, a solução reside numa palavra, é só ela, civilidade. Assim como todo direito e toda a solução de qualquer disputa reside nesta palavra, civilidade. Veja, por exemplo, a Revolução Francesa, nós temos liberdade, igualdade e fraternidade. Exaustivamente, esgotadamente falando em liberdade, igualdade e fraternidade, vamos esquecer. Porque fraternidade se pode entender como algo, talvez, de uma questão, de um fundo religioso, todavia, fraternidade como categoria jurídica, porque é isso que ela é. Fraternidade é um princípio jurídico. Está no preâmbulo da nossa Constituição Federal, estava na Revolução. Exato. Como compromisso para a posteridade. Não, é o importar-se com. Fraternidade é o importar-se com, é o direito no sentido do bem comum. Portanto, a palavra é civilidade. Civilidade quando o princípio de fraternidade, fraternidade como categoria jurídica. Isso está absolutamente esquecido. A obra maestra que fala sobre o princípio da fraternidade é de um italiano, e ele fala, princípio da fraternidade, 2 pontos, o princípio esquecido, literalmente, porque foi esquecido. Então, eu acredito que a luz do fim do túnel, talvez, quizá será essa, mas num plano muito distante, a mudança de cultura, a mudança de mentalidade, quando vier à tona esse sentimento de civilidade, desse importar-se com, desse a vida humana, o que vale a vida humana, da ética, da responsabilidade para com as gerações futuras, o que é que você está deixando para as gerações futuras? O que é que você anda negociando? Você na OMC acorda? Que acordos você está estabelecendo? Sob que ponto de vista? O que é que você está fazendo, comunidade internacional? A quem você está privilegiando como comunidade internacional? Para quem? Não vai sobrar ninguém. Por isso o ponto de vista... Aí fiquei nervosa. Aí, gente, aí não é possível esse tipo de pergunta. Concordo plenamente. Então, o ponto seria esse, a palavra é essa. E civilidade de toda a comunidade internacional. Sim, da mudança de mentalidade da comunidade internacional. Perfeito, obrigada. Tem uma pergunta. Vamos passar. O professor Walter queria fazer uma última pergunta, por favor. Esse microfone aqui, acho que chega aí, ó. Para a gente encerrar. Por favor, Walter. Professor Walter. Só uma pergunta bem rápida, tá? Direcionada, não sei se para o professor Gobi ou para a professora Clarissa, quem se dispuser pode responder, porque está numa área afim aos dois, direito internacional, teoria geral do Estado, enfim. Eu gostei muito dos dados que os professores Tiago e Adriano nos trouxeram aqui, né? Alguns dados, umas estatísticas, né? Muito interessantes e, em princípio, a impressão que a gente tem é que realmente um Estado palestino é inviável, né? Mas vamos fazer um exercício de otimismo, né? E prever que, de repente, algum acordo mirabolante de paz aí dê resultado, né? E realmente se pense em criar um Estado palestino, né? E que a comunidade internacional, especialmente os países árabes mais abastados, possam dar alguma ajuda econômica substancial para viabilizar esse novo Estado, né? Então, aí a gente está falando, inclusive o título da palestra seria Um Estado aos Dois, né? E a professora Milena acaba de nas entrelinhas, deixar uma possibilidade mais de 2 estados, 3, né? Por que eu pensei nisso? Porque a gente está falando de Israel e Palestina. A questão palestina hoje, basicamente, se resume o território que a gente conhece por Palestina hoje se resume a Cisjordânia e a faixa de Gaza. Essa é a faixa de Gaza, né? Esse é o problema. A faixa de Gaza é um problema, né? Porque segundo eu li, uma área um pouco maior que a cidade de Fortaleza, aqui do Brasil, né? Então, mas a gente pensa numa unidade entre os palestinos, faixa de Gaza e a Cisjordânia. Mas, pelo que eu li até pouco tempo atrás, havia um certo dissenso, porque, se não me engano, o Hamas controlava a faixa de Gaza e o Fatah, né?
a Cisjordânia, né? Então, agora eles se uniram, né? Bom, vamos supor que realmente a comunidade internacional apoie e seja formado Estado palestino. É uma questão um pouco técnica, chata, mas acho que é importante. Porque se a Palestina realmente ela incorporar Cisjordânia e faixa de Gaza, a gente não tem um mapa aqui, mas territorialmente elas estão separadas. A faixa de Gaza está lá embaixo, espremida entre o Egito e o Mar Mediterrâneo, e a Cisjordânia lá em cima, né? E aí existem problemas de direito até internacional, né? Porque são poucos os casos de países que têm um território separado. Os Estados Unidos, né, tem o Alasca lá em cima, é separado, mas isso é um problema, porque aí seriam duas partes de um mesmo território separados por um território inimigo. Como qualquer um dos dois pode ver alguma saída para isso? Eu acho que a professora Clarissa tem propriedade para falar de maneira mais profunda. A descontinuidade de território, isso é um problema seríssimo. Mas até então, quando houve estabelecer que a faixa de Gaza seria pertencente ali ao povo palestino, e a Cisjordânia ficaria também com a Palestina, houve uma divisão entre eles. O professor Milene deve saber bem isso aí, o professor Clarissa também. A autoridade palestina, que tinha por Yasser Arafat como um mentor, o primeiro-ministro desse Estado inexistente, vamos dizer assim, ele ficou com a Cisjordânia, até pelo bom relacionamento que ele tinha para com Israel, através das suas conquistas diplomáticas. A faixa de Gaza foi mais ou menos que um castigo para o povo do Palestina, isso não podemos negar, né? Deu um pedaço do deserto que tem mar para cá e tem Israel em volta dele. Então, aí o problema é essa descontinuidade. E tem um problema seríssimo guardado ali: Jerusalém. Sim, que pela partilha da ONU ficaria dividida mas a proposta, sob o domínio da comunidade internacional. Mas na proposta da ONU, Jerusalém fica como enclave internacional, ou seja, um território livre para todos os povos. Ou como Berlim durante o período do muro. Você tinha uma cidade descontínua e que era uma cidade dividida no meio, só que você tinha que ter um salvo-conduto para chegar até ela. Isso existe entre Palestina, entre ali a faixa de Gaza e Israel, que são aqueles checkpoints aonde você passa pelo Muro da Vergonha. Tem dois muros, professor Val, tem dois muros lá, né? O da vergonha e da lamentação, né? Então, a professora Clarissa vai completar com certeza esse assunto. Bom, aí se daria um problema realmente grave dentro do direito internacional, porque uma das questões que implica na soberania, no conceito de soberania dentro do direito internacional, é a questão territorial, né? Então, vai exercer sua soberania em que pontos, em que território? E isso traria eu acredito que isso não passaria no crivo da ONU, nesse contexto, né? Porque é muito diferente se falar, por exemplo, temos exemplos ainda hoje de territórios nesse sentido, mas como colônias, não seria o caso, né? Nós temos a Guiana Francesa, é território francês, né? Guiana Inglesa, Guiana Francesa, é território francês, é território inglês, mas são colônias, não seria o caso de se solucionar, quer dizer, isso seria, vamos dizer, dando uma volta na legislação e na parte principiológica. Por isso que eu acredito que isso seria inviável. Isso seria inviável justamente porque esse problema não há como se contorná-lo. E é essencial a materialidade de um acordo nesse contexto. Eu acho que isso é ponto pacífico. Por favor. Bom, a questão é a seguinte: nós estamos tratando de dois povos beligerantes, certo? O Hezbollah, que controla a colina do Golã, no sul do Líbano, diz que também quer aniquilar o Estado de Israel. Primeiro ponto. O povo hebreu tem na sua cultura, segundo os profetas, segundo o Senhor disse, que o Deus deles é o Deus da vingança, e, enfim. Haveria possibilidade, segundo os senhores, de uma confederação e, primeiro, qual seria a legislação? Seria, segundo o modelo adotado na Bolívia? Qual seria a legislação que iria controlar esses territórios? Quantos territórios, quantos estados confederados seriam necessários?
um na colina do Golã, na Cisjordânia, na faixa de Gaza, outro em Israel. E qual seria a sede jurídica disso? O que poderia unificar essa legislação, tanto para um, tanto para outro? Por favor. Como o Gobi levantou, temos a questão de Jerusalém, que além de ser alegada a capital pelos dois, a capital oficial de Israel é Tel Aviv, mas o objetivo deles é passar a Jerusalém, e além disso é território sagrado das três maiores religiões, que dá mais ou menos 4 bilhões de pessoas. O que eu posso fazer? Transformar numa cidade internacional, que a ONU governaria? Um território à parte de qualquer país? O que poderia ser feito com Jerusalém? Bom, eu acho que essa questão de confederação, de Estado, tudo que a gente falar aqui vai ser pura especulação, né? Não dá para a gente... O que dá para a gente pensar é no que talvez seria menos... Pois não. Não, seria os pontos de convergência, que é jurídica, que é social... Sim, mas aí envolver Líbano, envolver Síria, envolver todos... Enfim, a sua pergunta é muito mais complexa, né? Então eu vou me limitar a tentar analisar do ponto de vista exclusivamente da região ali, Israel-Palestina. Pode falar depois. Se existe uma questão aí, palestino, aceitaria estar sujeito a leis israelenses ou vice-versa? E vice-versa, e vice-versa. Aí vem a Jerusalém questão... é só Aí vem a questão que eu mencionei aqui de você ter normas de direito vinculadas ao jus sanguinis, ou seja, como eu tive durante toda a Idade Média estruturas jurídicas para o clero, estruturas jurídicas para a nobreza, que, gente, a origem da palavra privilégio é lei privada, leis específicas para determinado grupo, que a gente deturpou isso chamando de privilégio, como algo que diferencia, mas diferencia nesse sentido, que eu tenho uma tutela jurídica para um determinado povo, uma tutela que vai ser igual, para não criar uma dissensão, para não criar um dissídio aí, mas procedente de fontes políticas distintas. Eu acho que isso poderia ser uma saída. O problema que se coloca, só para complementar a pergunta de vocês, e aí falando do viés palestino, são os assentamentos, né? Como formar também um possível Estado com os assentamentos ali dentro? Eles não aceitariam, eles querem a retirada dos assentamentos, né? Para se viabilizar também um Estado, ou a possibilidade de um Estado ali sem essa continuidade. Então, qual é a luz no fim do túnel que eu vejo, só para complementar? Uma possível indicação aí. Né? Eu acredito que se Israel viesse a retirar os acampamentos, concedendo, deixa eu explicar, a Cisjordânia, como concedeu ao Hamas a faixa de Gaza em 2005, 50 países árabes estariam diretamente dispostos a não só dialogar com Israel, reconhecer efetivamente Israel, né, e auxiliar nesse processo, né? Há todo mundo árabe por detrás também. Então, vejo como possibilidade de um futuro aí, acordo, essa iniciativa que teria que partir, obviamente, do pragmatismo israelense. Nesse caso, a gente teria que torcer pela fala da professora Clarice, que seria, antes de tudo, uma questão de civilidade, de respeito. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer a todos. Nós vamos ter que encerrar os debates, porque já ultrapassamos o horário, né? Agradeço mais uma vez à direção da instituição, né? Ao mestre de cerimônia, o professor José Eduardo Catalano, a todos os professores que contribuíram, né? E acredito que tenha sido um debate extremamente esclarecedor. Todos os olhares possíveis foram mostrados, né? E cabe aí aos alunos refletirem sobre os nossos apontamentos. Muito obrigada.
Eu quero pedir que aguardem um minutinho, porque o diretor da nossa instituição quer fazer a entrega de láureas aos debatedores.